Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que diz o seguinte: João, capítulo 12, versículo 1 a 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-se ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, nós vivemos numa época, eu estava meditando nesse texto na segunda-feira, e eu comecei a pensar que nós vivemos uma época da despersonalização. As pessoas, elas não são vistas mais como pessoas. É uma massificação, um grupo em massa, São frequentemente as pessoas reduzidas a números, a perfis na internet, a estatística, ou até mesmo a consumidores. Cada um se torna um consumidor. Então, nesse mundo que nós vivemos hoje, cada vez mais conectado digitalmente, o mundo está ligado. Você fala com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, você compra onde você quiser e recebe em pouco tempo, Muitos, nesse mundo, têm experimentado o paradoxo da solidão, da invisibilidade, se tornam pessoas invisíveis e da perda de identidade. A igreja de Jesus, quando a gente fala igreja, a gente fala de um grupo de pessoas que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que congrega no mesmo lugar, que professa a mesma fé. Falamos da igreja local e falamos da igreja universal, que é a igreja do Senhor na face da terra, em todos os cantos dessa terra. Mas essa igreja é o lugar onde a vida de Deus, ela pulsa, onde a vida de Deus realmente é demonstrada. Na igreja, e eu fiquei pensando nisso, Na igreja as pessoas são conhecidas pelo seu nome, são acolhidas pela graça de Deus, são valorizadas por aquilo que ela é, e não por aquilo que ela possui ou porque ela produz. Acontece assim na igreja. A igreja não é uma multidão, uma massa sem rosto. Não são números. A igreja é uma família formada por pessoas que são únicas, pessoas criadas à imagem de Deus e unidas pelo amor de Jesus Cristo. Enquanto a sociedade vem tentando a cada dia colocar as pessoas, a sociedade, uniformizar e descartar, Deus, ele faz o contrário. Ele chama, ele transforma e ele integra cada indivíduo que se rende a ele no seu corpo. Então, na igreja, cada membro ele tem um valor. Cada membro faz parte do corpo de Cristo. Ele tem um propósito, ele tem uma função nesse corpo. E na igreja os dons são reconhecidos. Os fardos, os nossos fardos são compartilhados com as pessoas da igreja. Nós temos amigos que enxugam nossas lágrimas quando a gente chora, que vivencia momentos de alegria conosco. E por isso,
a igreja continua sendo a cada dia um sinal vivo do reino de Deus. É uma coisa maravilhosa, não é? Isso é a igreja do Senhor. E é um lugar onde a vida vai vencer a indiferença. Nesse mundo em que muitos estão indiferentes aos outros, né? A gente passa num determinado lugar, se alguém sofre um determinado acidente ou acontece alguma coisa, o que você mais vê são pessoas com o celular, sem tomar providência nenhuma em relação àquilo, mas filmando e postando aquilo que acontece. E na igreja, a indiferença ela é vencida, o amor vai superar o individualismo e cada pessoa vai encontrar dentro da igreja uma identidade, um pertencimento e vai encontrar esperança. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. João 12, esse texto que nós lemos aqui, ele vem trazer para a gente, ele não fala diretamente sobre a igreja, mas ele vai apresentar um retrato muito rico da comunidade que vive ao redor de Jesus. Então, a partir dessa cena, uma reunião que aconteceu numa casa, né, na cidade de Betânia, nós vamos ver aqui características essenciais de como uma igreja deve ser. Um retrato da igreja, nós vamos ver um retrato da igreja. E é interessante notar que essa cena, ela não se passa dentro de um templo, dentro de uma sinagoga. Ela se passa num lar. Lembrando que a igreja, antes de ser um prédio, ela é povo reunido. Ela é povo junto, ao redor de Cristo. Então, onde Jesus é honrado, o que acontece? As pessoas, elas servem umas às outras com seus dons. Adoração é oferecida ao Senhor Jesus e ali nós encontramos a essência da igreja. Então, nós vamos ver algumas das características que são retrato da igreja. E uma delas é que a igreja é o lugar onde Jesus está no centro. Jesus está no centro da igreja. Essa reunião, ela acontecia na cidade de Betânia por causa de Jesus. Jesus estava ali. Todas as pessoas que estavam presentes nessa reunião, elas se relacionavam com Jesus de alguma maneira. A igreja, na verdade, ela não existe para promover as pessoas, para promover programas, para tradições, mas ela existe para exaltar Jesus Cristo. Para isso a igreja foi criada. E quando Jesus é o centro, quando Jesus passa a ser o centro, tudo encontra o seu lugar. Então nós vemos, né, a igreja hoje perdendo muito a sua identidade, porque a igreja deixa algumas vezes de ter Jesus como centro. Às vezes são pessoas, às vezes são programações, e a presença mais importante na igreja é a presença de Jesus. A presença mais importante neste lugar onde eles estavam era a presença de Jesus. Se assim não for, a igreja torna-se um clube, torna-se um lugar de reuniões sociais, e não deve ser assim. Outra característica é que a igreja é lugar de quem morreu e ressuscitou com Cristo. Você sabe por quê? Olha quem estava ali. Aqui fala que onde estava Lázaro, no versículo 1, o que falecera e a quem ressuscitara, Jesus ressuscitara dos mortos. Lázaro esteve doente, depois ele faleceu, ele foi sepultado, chegou a cheirar mal, né? Porque ele já era um defunto de 4 dias, e ele foi ressuscitado por Jesus. E agora, diz o texto, que ele estava vivo, sentado à mesa. Sentado à mesa, e com alegria Lázaro desfrutava da festa. Então Lázaro, ele era um testemunho vivo aqui, da intervenção sobrenatural do poder de Deus. Quando Jesus age,
quando Jesus demonstra o seu poder, ele rompe com os limites da impossibilidade do homem. E coisas sobrenaturais acontecem. E a vida de Lázaro era uma dessas impossibilidades humanas. Então, a igreja, ela não é lugar de pessoas perfeitas, mas ela é uma comunidade de pessoas que experimentaram o milagre de uma nova vida. Antes, todos nós, eu e você, estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, separados de Deus. Mas, não é? Jesus veio, tomou conta da nossa vida e hoje nós temos certeza de vida eterna. Temos uma nova vida, uma vida espiritual que nós não poderíamos jamais ter por nós mesmos. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, o 4 e o 5, diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então nós vemos na igreja que aquele que estava morto, ele ressuscitou espiritualmente. A vida velha ficou para trás, né? Nasceu uma nova criatura se fez. E por isso a igreja é lugar de ressurreição. A igreja é lugar de nova vida. É o encontro daqueles que morreram para o pecado e vivem hoje para Deus. Nós todos passamos por essa experiência de morrermos para o pecado, de sepultarmos os nossos pecados e de ter uma vida hoje para Deus. E na igreja, nós celebramos a perfeição de Cristo. Não a perfeição humana, mas o poder transformador da graça e a perfeição de Cristo Jesus. Então, cada testemunho que a gente ouve, cada batismo que acontece na igreja, cada vida que é restaurada, tudo isso vem proclamar uma verdade, que Cristo continua trazendo mortos à vida. Você pode dizer aleluias? Cristo continua trazendo mortos à vida. Nós entramos na igreja como pecadores, necessitados da graça de Deus, permanecemos na igreja, estamos aqui como discípulos, constantemente em transformação e caminhamos todos juntos, rumo à plenitude da vida com Jesus Cristo. Então a igreja, portanto, é a comunidade daqueles que passaram da morte para a vida e celebram uma nova vida com Cristo Jesus. O mundo pode olhar para a igreja e enxergar apenas pessoas comuns, mas Deus vê na igreja homens e mulheres que foram ressuscitados por sua graça e agora vivem para a sua glória. A igreja também é, meus irmãos, um lugar onde pessoas em diversos estágios espiritual e pecadores não transformados. É um lugar onde há pessoas em diversos estágios espiritual e há também pecadores não transformados. Então, a igreja ela vai reunir pessoas, e pessoas em vários estágios da caminhada cristã. Na igreja nós encontramos aqueles que estão acabando de chegar, os recém-convertidos, os recém-nascidos, né? Encontramos aqueles que ainda estão lutando com práticas antigas, encontramos aqueles que estão amadurecendo, que estão crescendo diariamente, e também encontramos pessoas mais maduras que já chegaram num determinado grau de amadurecimento, que agora eles servem de exemplo para outras pessoas. Mas todos nós, independente, né, de onde estejamos, nós estamos aí nesse processo de crescer em Cristo Jesus. Então, por isso, a igreja não deve ser um lugar jamais de comparação uns com os outros, de condenação. Mas a igreja é lugar de acolhimento, lugar da gente olhar para a pessoa e acolher a pessoa. Igreja é lugar de discipulado, de transformação. O evangelho vem, nos encontra onde nós estamos, mas não nos deixa onde ele nos encontrou. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos sendo
transformados. O propósito de Deus é esse, que cada discípulo, que cada um de nós, vá diariamente avançando em maturidade até refletir o caráter de Cristo. Então, a verdadeira igreja, ela é marcada por uma ação contínua do Espírito Santo de Deus, pois é o Espírito Santo que vai transformando vidas, é o Espírito Santo que vai conduzindo cada cristão à semelhança de Cristo Jesus. A igreja também é um hospital para os pecadores, né? Ela foi chamada para ser um local onde as pessoas não só ficam ali convivendo com seus pecados, entram para a igreja e ficam ali e continuam na mesma vida, praticando os mesmos pecados que praticavam antes. Mas a igreja é um lugar onde os pecadores entram, têm sua vida transformada, seus pecados perdoados, e eles vão dia a dia sendo transformados pelo poder de Jesus Cristo. Se assim não for, é pura religiosidade. E a religiosidade, ela pode mudar comportamentos por um tempo, mas somente um novo nascimento é que vai mudar e transformar o coração do homem. É só o novo nascimento. E como é triste a gente saber que muitas vezes dentro da igreja existem pessoas que jamais foram transformadas, que jamais deixaram a vida antiga, que continuam nas mesmas práticas. Nós vemos aqui, quem estava presente nessa reunião também era Judas Iscariotes, um discípulo de Jesus, e ninguém tinha um currículo melhor do que Judas. Por quê? Judas era discípulo, ele andava com Jesus. Judas era um judeu, ele era o tesoureiro de Jesus, não é? Ele tinha o dom de administrar o dinheiro, por isso ele cuidava ali da bolsa do dinheiro, mas ele chegou a desejar tanto o dinheiro que ele se tornou um ladrão e traidor por causa do dinheiro. Então, estava ali, né? Está aqui um grande exemplo de pessoas que estão onde Jesus está, reunido com outros, que estão dando testemunho, como Lázaro estava, mas que não tinha a sua vida transformada. E Deus não nos chamou para sermos apenas religiosos, cumpridores de rituais ou frequentadores de cultos, não. Não nos chamou somente para buscar a bênção. Deus nos chamou para estarmos na igreja, ter consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas debilidades, e deixar Deus nos transformar e irmos nós mesmos transformando a nossa vida dia a dia para alcançarmos a perfeição de Cristo. Então, uma igreja que é saudável, ela vai acolher o pecador, mas também vai conduzir o pecador ao arrependimento. Vai conduzir esse pecador ao crescimento espiritual e à transformação. O objetivo da igreja não é só encher um templo, mas é formar pessoas que reflitam realmente o caráter de Jesus. As coisas velhas já passaram. Segundo Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo se fez novo. Então, nós não podemos entrar na igreja e continuar com a mesma vida, com as mesmas práticas que nós tínhamos lá fora. Então, a igreja, ela não existe para produzir pessoas mais religiosas, mas para formar pessoas verdadeiramente transformadas por Cristo. Deus acolhe os pecadores como eles são, mas Deus ama demais os pecadores para deixá-los do mesmo jeito. Então, Deus tem prazer na nossa transformação, tem prazer em que a gente mude,
que o nosso povo, que nós, Igreja do Senhor, Igreja Batista Moriá, não sejamos apenas um povo religioso, mas sejamos um povo salvo realmente em Cristo Jesus, que está em constante transformação. Há pessoas que vivem na igreja, mas estão sempre com saudade lá do Egito. Sempre olhando para trás, para aquilo que deixaram lá no mundo, frequentando banquetes e com costumes que não agradam a Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A igreja também é uma família com diferentes dons, não é verdade? Então, cada pessoa na igreja serve de uma maneira diferente. Nós vemos aqui nesse texto que Lázaro, ele testemunhava com a própria vida, pois a sua presença, todos que olhavam para ele, lembravam o quê? Do milagre da ressurreição. Lembravam do poder de Deus. Marta, ela servia a mesa e estava ali sempre demonstrando, procurando demonstrar o seu amor através do trabalho e do serviço. Maria adorava Jesus, estava ali adorando. Então, igreja é lugar daqueles que servem a Jesus e servem aos seus irmãos. É lugar daqueles que são capazes de lavar os pés de Jesus, lavar os pés uns dos outros, de estender a mão, de trazer alívio, de trazer uma palavra boa, porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Então, a igreja é lugar onde os irmãos levam as cargas uns dos outros, ajudam uns aos outros, onde os aflitos são consolados, onde os feridos são curados, aqueles que são rejeitados, discriminados, são acolhidos, e aqueles que têm fome e sede são alimentados. Então, nenhum daqueles que estavam nessa reunião aqui, nenhum deles fazia a mesma coisa. Todos contribuíam. E a igreja saudável, ela valoriza a diversidade de dons, dos ministérios, dos talentos. Né? Nem todos pregam, nem todos cantam, nem todos ministram, nem todos são professores, né? Nem todos ensinam, mas todos têm um papel importante dentro da igreja. E a igreja também é uma comunidade de adoração. Nós aprendemos isso nesse texto. Porque Maria, ela ofereceu a Jesus, ela adorou Jesus com o que ela tinha de mais precioso. A adoração de Maria envolveu amor, envolveu entrega, humildade e sacrifício. Nós vemos Maria pegar um perfume importado de grande valor, um perfume puro, que não era um perfume falsificado. Esse perfume valia, diz a palavra, que 300 denários, era o salário de um ano de trabalho. Era o melhor que ela tinha. E ela deu tudo para Jesus. Ela não guardou nada para si mesma, ela não reteve nada. E a casa, o ambiente ficou cheio daquele perfume, exalou aquele perfume. E esse detalhe aqui traz para a gente um alerta, simboliza que a adoração, quando ela é verdadeira, ela influencia todo o ambiente. Então, nossa casa, a nossa vida é perfumada com a nossa devoção, com o nosso servir a Deus, com nossas demonstrações de adoração ao Senhor. Então, uma igreja que verdadeiramente adora o Senhor, ela espalha o bom perfume de Cristo. Assim temos que ser nós, que somos a igreja do Senhor, espalhar esse perfume. Nós vemos aqui Maria ungindo Jesus em vida. Outras pessoas ungiram Jesus após a morte. Muitos só dão flores na hora da morte. Mas nós vemos aí pessoas que nunca deram um botão de rosa, nunca agradaram ninguém, nunca valorizaram uma pessoa com seus gestos. E a Bíblia nos exorta a demonstrar o nosso amor, principalmente por Jesus, enquanto é tempo. O dia é hoje, né? É agora, enquanto é dia. Ou você dedica o seu amor a Jesus hoje, ou talvez você jamais terá oportunidade de fazê-lo. A igreja também, nós podemos ver isso nesse texto, ela é um lugar de cura, de descanso e de alívio. Você concorda com isso? Igreja é lugar de cura,
de descanso e de alívio. Jesus foi para Betânia e ele chegou aqui para essa reunião, onde a igreja estava presente, né, depois de intensa atividade. Era um intervalo entre o seu ministério e o Calvário, porque a partir dali Jesus iria para a cruz, né? E antes de Jesus, a nossa vida era marcada por doenças do nosso caráter. Nós estávamos cheios de chagas, mas Jesus veio e nos curou, nos trouxe alívio. Então a igreja é lugar onde aqueles que estão cansados encontram descanso, onde aqueles que entram pela porta aflitos vão encontrar consolo, aqueles que estão quebrantados vão experimentar a cura que somente Jesus pode dar. Então Jesus declarou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a igreja, ela existe para conduzir as pessoas a esse encontro com Jesus, onde o peso da culpa, ele é removido, onde o coração das pessoas é totalmente restaurado e onde nasce esperança. Então, na comunhão da igreja, nós encontramos muitos irmãos que caminham conosco, que oram por nós, que nos fortalecem, que nos lembram na nossa caminhada que nós não estamos sozinhos, que nós temos com quem contar, né? É ambiente da graça de Deus, onde pecadores são transformados, onde os feridos são restaurados, aqueles que estão sem esperança recebem esperança em Jesus Cristo. Então, a verdadeira igreja, qual é o papel dela? Ela acolhe, ela ensina, ela disciplina com amor, ela envia pessoas que já foram transformadas, que já têm condição de ser exemplo para outras, ela envia essas pessoas para serem agentes de cura e de transformação, de levar esperança à vida de outros, né? Quantos entram dentro da igreja, né, com seus relacionamentos quebrados, ruídos, separados, às vezes, do cônjuge, quebrado por causa de divisões na família, relacionamentos quebrados com pais, com os filhos, com irmãos, com inimizades, com mágoas. Alguns chegam na igreja frios, insensíveis, com coração duro, endurecido pelos traumas, pelos complexos, pelas dores, pelas feridas que passaram. Mas Jesus vem e traz cura, Jesus vem e traz alívio, Jesus traz restauração, Jesus nos põe de pé, nos limpa e nos torna dignos, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador e fazemos parte de uma igreja. E a igreja, né, por último, eu gostaria também de dizer que a igreja é um lugar de oração. Nós vemos aqui que uma igreja viva é uma igreja que ora com fé. É uma igreja que reconhece que há poder na oração, que a oração move o mundo espiritual. Uma igreja que não ora, que luta com as suas próprias forças, né, nós vemos que ela se torna uma igreja fria, apática, onde as suas forças ficam realmente esgotadas. O livro de Lucas registra para nós que os primeiros crentes da igreja primitiva, eles oravam. Eles oravam para escolher os líderes, eles oravam em meio às perseguições, eles oravam ao enviar os missionários, eles oravam quando tinha pessoas doentes na igreja. E essa prática da oração gerava frutos dentro da igreja. E um dos frutos era que a paz do Senhor invadia os corações. E havia para com eles simpatia até mesmo daqueles que estavam de fora da igreja. Então, igreja é lugar de oração, lugar onde os corações se dobram diante do Senhor e encontram direção para a sua vida. É a oração, é a confiança em Deus, a dependência de Deus que vai nos dar direção. É na igreja que nós aprendemos que nem sempre a resposta vem naquele momento imediato, no momento que nós esperamos, mas que toda oração é ouvida por Deus. No mundo em que nós vivemos, cheio de dúvidas, de incerteza,
a igreja do Senhor nos convida a trocar essa incerteza, essas dúvidas pela confiança, a trocar o desespero, pela esperança, a trocar a nossa autossuficiência pela dependência de Deus. É isso que nós estamos aqui na igreja para aprender. Então a igreja não é só um lugar para a gente ouvir Deus, é um lugar também para a gente falar com Deus, através das nossas orações. É na igreja que as nossas lágrimas vão se transformar em clamor, e o nosso clamor vai se transformar em fé, e a nossa fé vai trazer paz ao nosso coração, certeza de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus está ciente de tudo, de que Ele vê todas as coisas, e que nós podemos confiar que nós teremos a resposta no tempo e na hora certa. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Que é a igreja do Senhor, que essa igreja, que você, como parte da igreja do Senhor, continue sendo uma casa de oração, onde pessoas, de todas as idades, em todas as fases da vida, que entrarem nesse lugar, encontrem resposta para as suas orações, encontre a direção e a esperança para aquilo que precisa. Eu gosto muito da oração que foi feita quando o templo estava para ser consagrado, foi consagrado. Eles oram e falam com o Senhor: meu Deus, que todas as orações que se fizerem nesse lugar sejam ouvidas e sejam respondidas pelo Senhor. Deus está presente aqui, você crê nisso? Deus ouve as orações que são feitas aqui. Deus ouve a oração que você faz lá na sua casa, no seu quarto. Deus ouve você quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro. Deus ouve você quando você está em viagem, quando você está no seu carro dirigindo. Deus ouve você. Vamos nos colocar de pé e vamos falar com o Senhor. Meu Deus, eu te louvo pela tua igreja. Eu te louvo por fazer parte de uma igreja. Eu te louvo porque aqui é a família de Deus, é lugar de comunhão, de vida. Aqui Deus está para ordenar a vida e a bênção para todo sempre. Jesus está no centro da igreja. Senhor, eu morri, mas eu ressuscitei para Cristo. Eu morri para os meus pecados, meus delitos. E aqui estou eu formando a igreja, porque eu sou ressuscitado com Cristo Jesus. Coloque a sua vida agora. Eu não sei em que estágio espiritual você está, mas o fato é que você está numa igreja e que você está aqui para ser transformado pelo Senhor. Você tem dons, tem talentos, você tem louvor e adoração para oferecer ao Senhor, você tem as suas orações para apresentar diante de Deus, e Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer o descanso e vai trazer o alívio, porque Ele é Deus. E Ele está acima de todas as coisas. Senhor, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ó Pai, como somos dependentes do Senhor, como precisamos da Tua graça. Senhor, nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que as nossas orações, que todas elas que forem feitas neste lugar, possam subir à Tua presença, possam ser ouvidas pelo Senhor. E o nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus não dorme, não cochila. Enquanto nós dormimos e descansamos, o Senhor trabalha por nós e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Senhor, que tenhamos prazer em estar na casa do Senhor, em fazer parte da igreja do Senhor, em oferecer adoração ao Senhor e de conversar com o Pai em oração. Recebe, Senhor, o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Que bênção a gente ter uma igreja, né? E saber que cada um tem qualidades e Deus quer usar você e Ele está aqui para ouvir a nossa oração. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras porque nós acreditamos